Terça-feira é dia da gente falar das nossas resistências. Falamos muito das nossas resistências através deste livrinho de Steven Pressfield, onde ele fala da guerra da arte, e aí depois ele trocou de título, né? Trocou de nome. Uma edição que lançaram novamente no Brasil, Como Superar Seus Limites Internos. E como nós temos limites, né? A gente nem consegue perceber a quantidade de limites internos que a gente se coloca. Através das crenças, através dos valores. Imagine que do 0 aos 7 anos de idade a gente simplesmente absorve tudo daquilo que acontece na nossa família como verdades absolutas. O comportamento, as atitudes, o modo de agir, o modo de falar e tudo mais, simplesmente eu vou absorvendo aquilo lá. Existem vários padrões que eles, os nossos pais, também fizeram dos nossos avós e assim sucessivamente. Por quê, gente? Porque a gente vem de gerações após gerações trabalhando o nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento físico, mas jamais o nosso desenvolvimento emocional. Nós nunca tivemos tantas oportunidades como estamos tendo agora de poder trabalhar o nosso desenvolvimento emocional. E mesmo assim nós trabalhamos pifiamente. A maior parte de nós fica com raiva, fica com tristeza. Ah, tô meio deprê. Ah, tô com muita ansiedade. Ah, eu tô com pânico. Ah, eu tô com isso. Ah, eu tô com aquilo. Fica com um monte de coisa e não para perceber, tá, mas do que é isso daí? Qual é a atitude, o comportamento, a emoção que te levou a sentir essa reação? Como eu trago nas segundas-feiras, através da linguagem do corpo, ontem nós vimos a dor no pescoço. Ah, não, mas é um vento que eu peguei. É o travesseiro, dormi de mau jeito. Mentira, gente. É puro xalalá de desapel ali. Ao invés de eu ficar percebendo qual é o pensamento recorrente, que esse pensamento está de alguma maneira cristalizando no meu inconsciente, está cristalizando no meu subconsciente. E dessa maneira eu me coloco num piloto automático. Assim como quando a gente aprende a pedalar, daqui a pouco a gente não precisa mais ficar prestando atenção se eu tenho que segurar a direção, se eu tenho que ver o pedal, se eu tenho que me equilibrar, ou andar de carro. Eu também não preciso mais ficar prestando atenção nas marchas ali para trocar no pedal do freio, do acelerador, virar seta, eu já faço tudo no automático. Nós temos muitas atitudes automáticas também dessa mesma maneira. Atitudes erradas, atitudes equivocadas, onde eu simplesmente acordo, vou debaixo para o chuveiro, fico pensando, não, mas o que eu tenho que resolver hoje? Quais são os problemas? Eu tenho que mandar o fulano, as favas, o Beltrano naquele outro lugar, eu tenho que cobrar também, e o trânsito, e aí eu estou o tempo inteiro numa reatividade externa. Para, respira, não pira, olha para dentro, não está fora, olha para dentro. Percebe como que tu pode fazer diferente e como eu posso me tornar melhor. E aí nisso, por exemplo, o Steven Pressfield, no que eu vou trazer hoje, ele traz um aspecto muito bacana aqui, que ele estamos nos finalmente, vamos ler os últimos 2 capítulozinhos aqui do livro dele, preciso organizar qual é o próximo na sequência, mas ele fala, por exemplo, da virtude suprema. Certa vez alguém pediu ao rei espartano Leônidas que identificasse a virtude suprema do guerreiro, da qual proviriam todas as outras. Ele respondeu: desprezo pela morte. No caso do artista, no caso de qualquer um de nós que está na busca de se aperfeiçoar, leia-se fracasso. O desprezo pelo fracasso é a nossa maior virtude. Atentando apenas territorialmente para nossos próprios pensamentos e ações. Em outras palavras, para o trabalho e suas exigências. Tornamos indefeso o inimigo pintado de azul com sua lança e sua espada. Esse inimigo pintado de azul é essa resistência que nós temos todo santo dia. Todo dia tu vai sair da cama, mas será? Não, é só mais 5 minutos, coloca ali no soneca, não, só mais 5 minutos. Não, mas esse trabalho, aí começa a procrastinação, não, eu vou fazer depois, amanhã eu faço isso daqui, não, mais tarde eu faço. Não, depois eu dou uma resposta para outra pessoa. Não, depois eu faço. E aí fica nessa situação, eu vou pedalando uma coisa em cima da outra, vai se formando uma bola de neve. E aí eu entro numa das coisas que eu tenho salva lá no meu YouTube, nas práticas Liberte-se com o Ho'oponopono emocional, tem lá o medo do sucesso e o medo do fracasso. Porque algumas vezes a gente fica, nossa, mas meus pais fizeram tanto por mim, me deram colégio, me deram moradia, e agora eu vou fracassar? Calma, observa. Como Thomas Edison dizia, cada vez que ele errava, apontavam para ele, tu estás errando, ele dizia, não é que eu estou errando, eu estou descobrindo como não chegar onde eu posso chegar, nós só precisamos mudar a ótica, a lógica de eu ficar dependente do externo, dependente das outras pessoas que ficam me julgando, me qualificando, e eu ficar ali me submetendo, para eu perceber que eu preciso primeiro me validar. Eu me valido, quem eu sou, aprende a te observar. Aprende a perceber quem tu é, não sei como, leia esse livro, pratique esse livro. Tu só precisa de um livro.
Leia esse livro e pratique o poder do agora. Aprende a estar no agora. O poder do agora ou praticando o poder do agora. Quando eu aprendo a estar no agora, eu aprendo a me dissociar dessa situação toda. Eu aprendo a perceber que eu sou uma consciência, em uma experiência humana, que eu sou um cientista de mim. Que todo dia eu tenho um download de informações, que eu vou elaborar ela como o Google Drive, para depois fazer o upload no final do dia. Agora, se eu não estou atento, se eu não estou observando, eu não tenho como perceber o que eu posso melhorar. Como administrador de formação, que eu sou também, uma das coisas que mais me fascina na administração são os tempos e movimentos. Eu perceber qual é o tempo que eu levo para cada atividade, é para isso que o tempo para nós é fundamental. Para que eu possa perceber quanto eu vou levar daquilo para alcançar um resultado, para eu ter métricas de evolução. Não só para eu ficar na ansiedade, meu Deus, está chegando o tempo, vai acabar meu prazo e agora o que eu vou fazer? Para, avalia, olha, houve um equívoco no planejamento. Previmos um tempo menor do que o necessário. Não estamos conseguindo dar conta. Precisamos te avisar que nós não vamos conseguir alcançar neste prazo. Vamos precisar mais 2, 3 dias. Estamos alocando mais recursos, mais pessoas, para que a gente consiga chegar mais próximo desse resultado. Percebam, mas como é que a gente consegue essas melhorias? Estando atento, estando percebendo. A gente consegue fazer isso no trabalho. Ah, a pessoa lá, não, mas eu sou uma camareira aqui, mas eu não sei. Claro que sabe. Pega ali, tu entrou que horas ali para arrumar aquele quarto? Entrou 8h05. Qual é o estado que estava? Estava um escarcéu. Então vamos lá, começa ali pela cama, arrumou a cama, tirou o lençol, botou outro lençol, espichou. Quanto tempo levou? 10 minutos. Agora vai lá, arruma o banheiro, arruma outro passo. Quanto tempo levou? 25, 30 minutos. Beleza, então tu já sabe quantos quartos tu pode produzir, pode verificar o que tu pode melhorar, o que não pode melhorar. Eu faço bolo, não, eu faço torta, eu faço comida. Não, eu realizo o trabalho de, sei lá, de Uber. Ok, quais são as corridas? Tudo é possível eu metrificar. Agora eu preciso perceber isso comigo também. Como é que está a minha atitude? Como é que está o meu comportamento? Qual é a atitude? Eu entro aqui, eu já comecei o dia com um pensamento negativo de uma situação que eu não resolvi ontem. Ok, então te observa depois. Observa que esse teu pensamento negativo dessa situação que tu não resolveu, que tu ficou magoado, ficou chateado, ficou irritado do dia anterior, ele já está te nutrindo nesse dia. E tu vai para o trabalho e tu já vai nutrindo mais. E aquele teu pensamento, que nós temos de 40, 60 mil pensamentos por dia, ele já está se tornando recorrente naquilo. Ele já está dando valor, ele está colocando a lente de aumento ali. Opa, é isso daqui que eu vou fazer, que eu vou valorizar. É o mesmo que o algoritmo, mesmo procedimento. Meu inconsciente manda para o meu subconsciente da mesma forma que os algoritmos mandam para essa grande nuvem a informação. Você ficou 2, 3 segundos nesse conteúdo. Esse conteúdo é interessante, então o meu algoritmo interno ele vai dizer que aquele conteúdo que me deu raiva e tudo mais é interessante. Eu vou ficar de novo naquilo ali. Será? Será, gente? Peraí, só um pouquinho, mas eu consigo ver nos animais. Né? Se eu pego um cavalo, o cavalo está chucro ali, eu consigo, e aos poucos ir disciplinando ele a me obedecer. Eu não vou conseguir disciplinar minha mente? Claro que vou. A questão é de que nós nos acomodamos. Nós não sabemos que isso é possível. E como que isso é possível, Ricardo? Aprendendo a se observar. Espera só um pouquinho, pega um caderno, uma caneta ou começa a falar. Tá vindo um pensamento aqui de irritação. Irritação. Nossa, porque o fulano ontem falou de uma maneira ríspida comigo, o Beltrano não cumpriu com aquele prazo, tá? Ok, observa. O que é verdade na situação? O que isso te causou? Como que tu reagiu? De que forma tu gostarias de ter reagido? De que outra forma tu gostarias de ter reagido? Quando a gente começa a ir observando isso, a gente começa a observar a lei de causa e efeito de ter reagido. De que outra forma tu gostarias de ter reagido? Quando a gente começa a ir observando isso, a gente começa a observar a lei de causa e efeito. Qual foi a causa, qual foi o gatilho externo que me gerou a sentir dessa maneira, qual é o efeito, como eu estou me sentindo com isso, o que eu tenho condições de mudar, como eu posso fazer diferente. Percebam, gente? Quando a gente começa a enxergar o nosso papel nessa jornada, estou me sentindo com isso, o que eu tenho condições de mudar, como eu posso fazer diferente. Percebam, gente? Quando a gente começa a enxergar o nosso papel nessa jornada, eu saio do papel de vítima, eu saio da situação de ficar culpando a tudo e todos e eu assumo as minhas rédeas, eu assumo a minha responsabilidade para ver como eu posso fazer diferente. E aí a gente começa a crescer, e aí a gente começa a evoluir, a gente começa a fazer coisas maravilhosas. Um aspecto, estava olhando aqui antes de começar, minutos de sabedoria. Então olha o textinho que eu abri aqui para nós, né?
Procure cultivar a verdade em relação aos outros e também em relação a você mesmo. Só a verdade nos fará chegar à perfeição, porque ela nos faz conhecer o real e verdadeiramente o que somos. Só chegaremos a ser perfeitos quando nos conhecermos, a fim de podermos corrigir-nos de nossos defeitos e lançar-nos à conquista das virtudes que nos faltam. E o que são os nossos defeitos, gente? São simplesmente as arestas, as impurezas de que nós ainda não limpamos. E como é que a gente vai conseguir limpar? Entrando em contato. E como é que a gente entra em contato? Buscando a verdade, porque verdade também é amor. Por isso que eu digo sempre, quando a gente vai fazer o exercício aquele do pendulano, estou em amor e verdade. Porque se eu não estou sendo verdadeiro comigo, como é que eu vou querer atrair alguma pessoa verdadeira? Eu vou atrair gente mentirosa, eu vou atrair gente indecisa, eu vou atrair gente insegura, porque eu não estou sendo verdadeiro. São os espelhos, os gatilhos daquilo que eu preciso trabalhar em mim. Então bora olhar para dentro, gente. É o tempo inteiro, todo mundo dizendo, olha para dentro, começa a te observar. Aprende a te amar, aprende a perceber o que tu gosta de verdade. Para de simplesmente ficar aceitando o que os outros estão te trazendo para poder ser agradável. O que eu gosto? E diz o que tu gosta. Não, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Quando a gente começa a perceber isso daí, a gente começa a fazer a diferença em toda essa jornada maravilhosa. Vamos lá, mais um pouquinho aqui então, os frutos do nosso trabalho. Ai, coceiro no nariz. Quando Krishna disse a Arjuna que temos direito ao nosso trabalho, mas não aos seus frutos, estava aconselhando o guerreiro a agir territorialmente, não hierarquicamente. Gente, aqui na semana passada eu falei sobre essa questão de territorialmente e hierarquicamente. Né? Territorialmente é aquele ambiente, hierarquicamente é conforme os meus antecessores, ou as pessoas que vieram antes. Então, sempre submisso às pessoas e territorialmente se moldando a nova configuração ali daquele ambiente. E nessa situação tem um aspecto muito importante aqui. Nós temos direito ao nosso trabalho, mas não aos seus frutos, tá? Vou elucidar um pouco melhor nessa questão aqui do que nós temos direito ao trabalho e não aos frutos. Pega lá, de novo, meu grande ídolo ali, Thomas Edison. Thomas Edison foi lá, criou a lâmpada, né? No que ele criou a lâmpada, tem uma franjinha aqui, foi. No que ele criou a lâmpada não era dele. A lâmpada ele criou para a humanidade, para todos, e não para ele. Então esse é o aspecto, né? Todo o nosso labor daquilo que a gente faz é um labor para servir abnegadamente, entregar a todos o benefício daquilo. O benefício não é exclusivamente pessoal. Por isso que algumas vezes no trabalho a gente coloca e passa por alguma dificuldade porque fica colocando aquilo como pessoal. Não, mas fui eu que fiz, fui eu que conquistei, querendo os aplausos, querendo os méritos e tudo mais. Às vezes a gente se frustra muito mais por não ter recebido os elogios daquele trabalho do que da compreensão de que eu estou fazendo isso para o mundo, não é para mim. Então, se não é para mim, eu não tenho direito de ficar buscando, reivindicando a posse daquele resultado, daquele produto que ali eu criei. Então, observem no seu trabalho, no seu labor. Tu estás de alguma maneira entregando o que ali eu criei. Então, observem no seu trabalho, no seu labor. Tu estás de alguma maneira entregando abnegadamente isso daí. Tu estás produzindo, uma vez uma constelação, não era com o Heriger, era um constelador empresarial, ou era com o Heriger, não me lembro. E aí uma pessoa chegou lá e disse, não, eu quero constelar aqui o meu trabalho, porque eu criei um produto fantástico e tudo mais, mas eu não estou vendendo. Não estás vendendo? Não, me fala um pouquinho mais desse teu produto. Não, porque ele é assim, assado, porque isso, aquilo outro. Aí o constelador disse para ele, pois é, a questão é de que tu fez esse produto para ti. Tu não buscou entender como ele poderia servir as pessoas. Para a tua necessidade, para a tua demanda, ok. Então, como ele é um produto para ti, as pessoas não conseguem enxergar o benefício para elas. Agora, quando a gente começa a perceber o benefício para o todo, ou promover aquele produto para o todo, aí as pessoas começam a procurar. Então esse é o aspecto que a gente precisa sempre perceber. O fruto do nosso trabalho não é nosso. O nosso trabalho é um direito e um dever de todos nós. Laborar em alguma coisa, aperfeiçoar, porque assim a gente vai se aperfeiçoando. O trabalho não é nosso. O nosso trabalho é um direito e um dever de todos nós. Laborar em alguma coisa, aperfeiçoar, porque assim a gente vai se aperfeiçoando, buscando perceber como que eu posso me tornar melhor através daquela atividade que eu estou realizando, aquela entrega. Agora, como que isso daqui, o resultado disso é meu? Não, não é meu. O resultado disso é do mundo, de todos. Então devemos fazer o trabalho pelo trabalho, não pela riqueza, não pela atenção ou pelo aplauso.
Esses daqui são apenas meras consequências. Por isso que quando a gente se coloca lá no trabalho para ganhar o dinheiro, algumas vezes eu não vou ter aquele reconhecimento. Agora, quando eu trabalho para poder me aperfeiçoar, para entregar cada vez mais, eu vou passar a ter o reconhecimento de uma forma indireta. Pega essa daí, tá? Então, e ao terceiro caminho, ensinado pelo Senhor da disciplina, que vai além tanto da hierarquia quanto do território. Fazer o trabalho e dá-lo a ele, como oferta a Deus. Dê o ato a mim, livre de esperança e ego. Concentre a atenção na alma, faça e haja para mim. Aqui, gente, vem aquele velho conceito, velho preceito, né? Essa consciência maior de Deus, ela está em nós, ela age através de nós e para nós. É o que eu digo sempre, não é uma questão de que é para nós. Nós fazemos um download diariamente da informação, daquilo que eu preciso experienciar naquele dia, vivenciar. Eu faço ali tipo Google Drive, eu realizo as atividades, eu tenho que estar atento, percebendo cada atitude, cada comportamento, qual foi a disciplina que eu realizei, para que depois eu possa fazer o upload disso, das informações, como é que foi a experiência disso, como foi sentir, como foi realizar, como é sentir a conquista, como é sentir o sucesso, como é sentir o fracasso, como é sentir o medo, como é sentir a angústia. Quando eu paro para perceber cada uma dessas emoções e vou integrando elas como polaridades complementares, eu vou me tornando cada vez mais preenchido. É como nas cartas de Cristo, Cristo dizia lá, nós vamos nascer alto, baixo, gordo, magro, branco, amarelo, pardo, homem, mulher, até eu não me identificar mais com nenhuma dessas experiências. Quando eu tiver preenchido todos os aspectos de ter causado e ou ter sofrido, a ponto de eu conseguir ter a compreensão de que aquela minha atitude, aquele meu pensamento, de acordo com a atitude que eu realizar, eu posso causar um dano a outra pessoa. E eu escolho, então, não causar esse dano, eu escolho ter a empatia, eu escolho ter a compaixão, eu escolho criar de uma outra forma. Aqui nós estamos criando possibilidades de crescimento para o todo, para o desenvolvimento, e não exclusivamente para cada um de nós. Então, de qualquer maneira, como o trabalho vem do céu, ou dessa consciência e experiência que eu e minha família buscamos vivenciar, esse foi o tipo de atitude, comportamento, experiência que eu e minha família buscamos vivenciar. Está tudo certo, está tudo pago. Eu agora peço e agradeço a uma consciência superior por te tomar, transmutar e regenerar. Então, se tem alguma situação de dor, eu envio isso, eu faço o upload a uma consciência superior. Aquilo não é meu, a tristeza não é minha, a raiva não é minha, a irritação não é minha, a culpa, o medo, a vergonha não são meus. São apenas emoções, como falava o poema do Rumi, a casa de hóspedes, são emoções que vêm, que eu hospedo por algum tempo para eu tomar consciência. Por isso que eu preciso perceber. No que eu tomei consciência disso, depois eu encaminho. Vamos lá, já percebi o que é. Te devolvo a essa consciência maior. Veio da consciência maior, eu devolvo para a consciência maior. E aí eu vou tomando musculatura disso. Trabalhar assim, diz Bhagavad Gita, é uma forma de meditação e um tipo supremo de devoção espiritual. Além disso, a meu ver, coaduna-se melhor com a realidade superior. De fato, somos servos do mistério. Fomos colocados aqui na Terra para operar como agentes do infinito, trazer à existência o que ainda não existe, mas que, por nosso intermédio, existirá. Por isso que eu digo que nós temos três grandes papéis. O primeiro grande papel é a gente limpar as crenças do nosso sistema familiar. Nós escolhemos uma família com dores, com crenças, com mazelas, que elas trazem o tempero, exatamente os ingredientes que eu preciso para a evolução da minha jornada. Por isso que eu escolhi aquela família. Porque do 0 aos 7 anos de idade eles vão me causar aquelas dores para que eu possa depois na minha jornada transcender. Depois, o segundo aspecto é aprender a ter disciplina, persistência, perseverança. Vamos lá, todo dia, continue a nadar, como diria Dolly. E aí eu vou tendo a disciplina disso daqui. Para quê? Para que eu possa cocriar as coisas a serviço. Ou seja, o universo, né, o Kybalion já diz, o universo é mental. Como o universo é mental, nós somos esse campo eletromagnético que capta essa ideia, né, a ideia é sempre disseminada, 7 ou 14 pessoas no mundo, capto essa ideia, e aí no que eu captei aquela ideia, eu vou laborando, eu vou me disciplinando, forjando aquela situação. É como o artista que ele pega e vai esculpir alguma coisa,
Por exemplo, tem esse bruxinho aqui. O cara que pegou e esculpiu esse bruxinho, ele simplesmente pegou lá, ele viu a massa. No que aquela massa ele pegou, ele já sabia ele enxergava já o que ele ia esculpir. Ele foi simplesmente moldando as ranhuras e tudo mais, fazendo todos os detalhes perfeitamente. É isso que nós estamos aqui para fazer, para pegar qualquer uma das atividades que a gente se coloca ali a serviço dessa grande consciência, que eu fiz o download, para experienciar. Mas eu tenho um filho autista, por exemplo, beleza, então aquele filho escolheu esse sistema familiar para poder limpar algumas coisas que tem lá atrás, e tu te colocou a serviço para poder aprender, trabalhar isso. Quantas são as situações de que tu tem de aprendizado? Teve uma vez um homem que fez uma entrevista, não me lembro o nome dele, falando exatamente disso. Nossa, eu tinha tudo, ele era um empresário mega bem-sucedido, daqui a pouco meu filho nasceu e com autismo. E aí ele disse, eu mudei a minha rotina, porque eu passei a perceber que a minha vida não era só o dinheiro, não era só as conquistas, não era só os prêmios, não era só o aplauso, não era só passar a ter mais. Para mim passou a ser muito mais importante eu buscar, de alguma maneira, criar uma relação com aquele filho. Maior parte de nós, de vocês, ele dizia, tem um filho que consegue dar bom dia, boa tarde, boa noite. O meu sonho, ele dizia, é de que meu filho simplesmente possa dizer, oi pai. E nem isso ele fala. Mas de que ele leva para a beira da praia e percebe a felicidade que o filho fica e tudo mais. Então percebam quantos são os aprendizados quando a gente para e se rende a viver aquilo que está. A questão é de que a gente fica reativo, negando, negligenciando, querendo excluir as situações que nos são apresentadas. E essas situações são as oportunidades que a gente faz o download para poder crescer, para poder evoluir, para poder dar novos passos. Então, a respiração, os batimentos cardíacos, a evolução das células vem dessa consciência maior, vem de Deus. E por ele são sustentadas a cada segundo, assim como a criação, a invenção, as frases de música, os versos da poesia, o pensamento, a visão, a fantasia, o fracasso e o golpe de gênio vem dessa inteligência infinita universal, que nos criou e criou o universo e todas as suas dimensões a partir do nada, do campo do infinito potencial e do caos primordial. Então, aceitar esse fato, eliminar o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo, deixar que o trabalho surja por nosso intermédio e devolvê-lo espontaneamente à sua fonte, isso, na minha opinião, segundo o Steven Pressfield, é a verdadeira realidade, é a verdadeira realização, é a compreensão desse conhecimento como um todo para que a gente possa, de alguma maneira, continuar evoluindo. É perceber como eu posso melhor servir, como eu estou aqui hoje, o que eu posso fazer melhor, de que outra forma eu posso fazer, de que outra forma eu posso fazer. E se às vezes eu tenho dúvida, chega e pergunta, universo, como é que eu posso melhorar? Universo, o que eu tenho para aprender aqui que eu não estou conseguindo compreender? Universo, de que outra forma eu posso realizar essa minha atividade? Assim a gente vai percebendo as infinitas formas de crescimento, de evolução, de dar novos passos, de poder realmente crescer e servir essa grande consciência, trazendo novas infinitas possibilidades. E por que não, né, gente? E por que não? O retrato do artista, né? Chegamos ao fim, chegamos por fim ao modelo do mundo artista, que pressupõe a existência de outros planos de realidade, de planos superiores para os quais não há provas, mas dos quais se originam a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa arte. Então o artista é o servo dessa intenção, desses anjos, dessa consciência maior. O inimigo do artista é o ego minúsculo, o ego imaturo, o ego infantil, que ele não está aberto a perceber que eu estou sempre me elaborando, me lapidando, me forjando para evoluir. Que engendra a resistência e vigia o tesouro como um dragão. Por isso, o artista deve ser guerreiro, deve estar sempre buscando ter disciplina, persistência, perseverança. Vou observando, de novo, como eu posso fazer diferente, como eu posso fazer diferente, como eu posso fazer diferente. Eu sei que vai vir a resistência, eu sei que vai vir o meu ego maturo, eu sei que vão vir julgamentos, críticas, comportamentos, mas eu é que estou no controle disso daqui. Por isso que eu falo tanto, né, da importância da gente aprender a se observar com o poder do agora. E como todos os tanto, né, da importância da gente aprender a se observar com o poder do agora. E como todos os guerreiros, adquirir com o tempo a modéstia e humildade,
perceber que é só mais um dia, né? Como a Dolly fala no filme do Nemo, guerreiros, adquirir com o tempo a modéstia e a humildade. Perceber que é só mais um dia, né? Como a Dolly fala no filme do Nemo, né? Continue a nadar, continue a nadar. É só mais uma atitude, é só mais um comportamento. E aí, como tem o filminho dos robôs, eu tenho vários desses filmes de desenho, que quando meus filhos eram pequenos, eles adoravam ver, e aí como toda criança via uma, duas, três, quatro vezes, e como era televisão, né? Ricardo fica vidrado lá. E aí então outro filminho era do robôs, e aí tinha uma frase que me impactou muito. Viu a necessidade? Atenda. Viu a necessidade? Atenda. Atenda, é isso que nós estamos aqui para servir. O artista está aqui para isso, para servir atendendo a necessidade. A necessidade qual? Às vezes até de uma consciência maior, onde tem ali aquela ideia, aquele pensamento, aquela situação de que a gente pode forjar através da disciplina, persistência e perseverança. Eu vou lapidar tudo aquilo lá. Então, tendo a modéstia, a humildade. Alguns artistas se comportam de maneira espalhafatosa em público, mas sozinhos no trabalho são castos e tímidos. Sabem que não são a fonte das criações que trazem a luz, apenas facilitam o seu nascimento. Como as mulheres, elas facilitam, elas são o veículo de trazer a nós, né, a vida do novo ser humano. O mesmo é o artista, o mesmo somos cada um de nós no seu labor, na sua atividade, no seu trabalho, nós somos o ser humano. O mesmo é o artista, o mesmo somos cada um de nós no seu labor, na sua atividade, no seu trabalho. Nós somos os facilitadores para trazer a criação daquilo que de alguma maneira foi concebido em um plano mental. Então a gente capta aquela ideia do plano mental e começa lá a laborar, a forjar, a realizar a atividade dioturnamente, dia após dia, até alcançar o resultado disso. Apenas facilitam o seu nascimento, transportam-nas, são os instrumentos habilidosos e dedicados dessa consciência maior dos deuses e deusas a quem servimos. E aqui a gente começa então a perceber, uau, eu tenho muita coisa, sem sombra de dúvida, para servir, para estar o tempo inteiro trazendo. Então por isso que a gente está todo dia buscando aperfeiçoamento. Eu aqui todos os dias, segunda a sexta-feira, 7h29 da manhã, eu estou aqui me forjando de novo. E como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso melhorar? E como eu posso aprender? E como eu posso me aperfeiçoar? E qual é o tipo de recado que eu posso trazer? E de que outra forma eu posso fazer? E quanto mais eu vou fazendo, mais eu vou me forjando também. Mais eu vou criando musculatura, percebendo aonde tem minha limitação, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que aperfeiçoar, o que eu tenho que mudar para poder continuar nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E por fim, ladies and gentlemen, o último tópico desse livro maravilhoso. Que saudade que eu tô com vontade até de começar a ler ele de novo já, ao invés de pegar outro. A vida do artista. Você nasceu escritor? Você nasceu mecânico? Você nasceu blogueiro? Você nasceu palestrante? Você nasceu terapeuta? Você nasceu administrador? Foi posto na Terra para ser o que for esse pintor, cientista, apóstolo da paz? No fim, a pergunta só pode ser respondida pela ação. Fazer ou não fazer? Aquela atividade, aquela situação que está ali se demonstrando na nossa frente. Fazer ou não fazer? Simplesmente vai e te entrega, te rende a essa necessidade. Viu a necessidade? Atenda. Atende a essa necessidade e tu vai te aperfeiçoando. Talvez seja útil raciocinar dessa maneira. Se nasceu para curar o câncer, compor uma sinfonia ou fundir metais, mas não faz isso, você não apenas se machuca, você se destrói. Prejudica seus filhos, prejudica a consciência maior, prejudica o planeta. Quando eu não estou cumprindo o meu propósito, eu estou travando, estou prejudicando a todos os demais. Porque alguém vai ter que cumprir aquilo. E eu não estou fazendo a minha parte. Eu não estou ali na harmonia, no equilíbrio junto com todos. Envergonha os anjos que os protegem e irrita Todo-Poderoso, né? Irrita, modo de dizer, né? Porque a gente sabe que essa grande consciência ela tem uma compaixão inesgotável e ela vai saber, vamos lá de novo. Será que tu vai perder, vai botar no lixo toda essa tua jornada, toda essa tua vida, todo esse empenho para ter que nascer de novo e fazer de novo? Vamos, tu pode. Pega de uma vez, assume o bastão. É uma corrida de bastão. Teus pais pegaram lá, forjaram um pouquinho das crenças desse sistema familiar. Pega o bastão e vamos adiante. Que criou os dons especiais para a finalidade única de fazer a humanidade se adiantar 1 milímetro no caminho da evolução. De volta a essa grande consciência. Nem que seja 1 milímetrozinho. Um passinho de cada vez.
E é isso, né? O Petro que fala isso, nós vamos ter uma vida inteira olhando para dentro, trabalhando, forjando, e a gente vai conseguir evoluir um pouquinho. E é esse pouquinho que é o importante. Esse pouquinho que a gente consegue crescer cada vez mais, evoluir cada vez mais. Mas vamos lá, continue a nadar, continue a fazer. Por isso que esse aspecto da disciplina é tão importante. Ter disciplina. Vamos lá, dia após dia, noite após noite. Segue fazendo, segue fazendo. A gente só ganha músculo como? Com a prática. Prática leva à perfeição. A gente só aprende a ler com a prática. A gente só aprende a escrever com a prática. Então pega, não interessa o que tu faz, pratica. E tem outra situação, gente. Todos nós viemos com esses dons, talentos especiais. Nosso maior problema é que o nosso ego imaturo não acredita nisso e fica filtrando. Fica criando barreiras. Não, mas eu não sou bom bastante. Não, mas eu não sou capaz. Não, mas eu não tenho coragem. Não, mas eu tenho vergonha. Não, mas eu tenho medo. Não, mas eu tenho isso. Para de ficar valorizando tanto problema, tantas carapaças impedindo de tu acessar o teu melhor. Simplesmente te rende a ir lá e perceber, não, eu tenho esse talento, eu só não sei fazer. É como no filme do Matrix, o Neo foi lá, agora eu luto Kung Fu, fez o download, uau, eu sei lutar Kung Fu, sou faixa preta. Vamos verificar, uma coisa é tu ter a ideia disso, outra coisa é a prática, tu conseguir materializar aquela ação como um movimento. E a prática de realizar aquilo, e percebam, né? Enquanto ele estava ainda com a mente limitada na velocidade de que ele tinha que fazer, ele não conseguia ir além. E quando ele foi além daquela situação, ele simplesmente se antevia, se antepunha àquela situação e ele já sabia o que o outro ia fazer. Porque ele foi, se antevia, se antepunha àquela situação e ele já sabia o que o outro ia fazer. Porque ele foi, se engolfou nessa consciência maior. É isso que a gente tem disponível para nós, a questão de que a gente fica resistindo através do nosso ego imaturo que acha que tem o nosso controle. Por isso que eu digo, quando eu aprendo a me observar, eu saio do controle desse meu ego imaturo e me conecto cada vez mais com essa grande consciência, percebendo que eu sou muito mais do que eu estou. O trabalho criativo não é um ato egoísta, nem uma tentativa de chamar a atenção. É um dom ao mundo e a todos os seres que nele habitam. Não nos prive de sua contribuição. Dê-nos o que você recebeu. Então, bora, gente. Bora entregar o nosso melhor. Esse livro é fantástico. Então, quem quiser ler Como Superar Seus Limites Internos, eu vou ver o próximo para dar continuidade a partir da terça-feira que vem. E depois, acho que no ano que vem, a gente deve retornar a ele, porque é um livro que tem que ser batido de novo, de novo, de novo, para tantas pessoas que ainda não viram.